professor João Bosco Monte, a quem agradeço o convite para participar da abertura do Fórum Brasil-África 2019. Senhoras e senhores embaixadores dos países africanos acreditados no Brasil, por meio de quem cumprimento os demais representantes do corpo diplomático. Senhoras e senhores representantes de organismos internacionais, senhoras e senhores representantes das comunidades empresarial e acadêmica do Brasil e do exterior, senhoras e senhores altas autoridades e representantes dos governos africanos, senhoras e senhores, bom dia! As culturas africanas tiveram papel constitutivo na formação da identidade brasileira. As raízes comuns conferem sentido e fluidez especiais aos encontros entre nossos cidadãos, empresas e políticos. É sincera minha satisfação de participar deste encontro e de trabalhar pela aproximação entre nossos povos. O mundo enxerga a África do século XXI como um polo econômico e político em ascensão. Queremos partilhar desse renascimento e continuar a contribuir para o seu êxito. O Brasil, por sua vez, também está renascendo. Estamos superando uma das piores crises de nossa história. Após uma importante reorganização interna, o Brasil poderá dar início a uma nova etapa de crescimento, com um mercado mais aberto e integrado às cadeias internacionais de produção e com uma atuação ainda mais próxima das nações africanas. A história da aproximação entre Brasil e África não foi linear. Ao longo dos últimos 500 anos, do século XVI a este século XXI, o Atlântico Sul foi palco de avanços e recuos em nossa relação. Essa história demonstrou que brasileiros e africanos somos fiéis às nossas raízes e comprometidos com o futuro comum. Somos unidos pela proximidade geográfica, pelos vínculos econômicos e pelos laços histórico-culturais. As relações do Brasil com as nações africanas foram, são e serão estratégicas e prioritárias para o Brasil e para os brasileiros. Nosso país tem procurado atuar de maneira flexível e pragmática diante do atual contexto de instabilidade global. Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, estão em permanente estado de alerta. Vivemos a transição do modelo político-econômico do pós-Segunda Guerra Mundial para outro modelo, ainda desconhecido, e que pode levar algumas décadas até se consolidar. Atravessamos também um período de transição geopolítica, com o ressurgimento da China, que desde 2009 ultrapassou os Estados Unidos da América como primeiro parceiro comercial, tanto para o Brasil quanto para a África. Por outro lado, conflitos aparecem em todas as regiões e, com isso, as ameaças transnacionais se multiplicam. São epidemias, surtos migratórios, guerra cibernética, crime organizado, catástrofes ambientais e climáticas, fenômenos dos mais variados,
que desafiam a capacidade dos Estados e deixam inseguras nossas populações. A sociedade da informação também não está confinada às fronteiras nacionais. A mesma globalização que nos trouxe eficiência, informação e conforto permitiu, infelizmente, que o ódio, a intolerância e a violência se propaguem mais rapidamente por nossas sociedades. Vemos hoje que a economia mundial está em desaceleração, especialmente por causa da apreensão causada pelas tensões comerciais, pelo desemprego e pelo endividamento de muitos países, empresas e famílias. Desafios e oportunidades caminham juntos. O atual contexto internacional realça o potencial para ampliar e aprofundar o relacionamento entre o Brasil e o continente africano. Em meio a esse contexto global extremamente complexo, a África destaca-se como o continente cuja economia mais cresce no mundo. 6 das 10 economias que terão melhor desempenho este ano são africanas. O continente passa por uma acelerada expansão demográfica e de urbanização. Segundo algumas estimativas, a população africana deve passar de 1,3 bilhão de pessoas hoje para 2 bilhões até o ano 2050. A concentração dessa população em áreas urbanas exigirá volumosos investimentos em infraestrutura, energia, transportes e produção de alimentos. Muitas empresas brasileiras que atuam no mercado internacional têm expertise justamente em setores de construção, energia e produção de alimentos. Algumas dessas empresas, inclusive, já atuam há anos em mercados africanos e comprovam que a proximidade cultural e os laços históricos facilitam nossa presença e atuação na África. Minha mensagem aqui é de confiança e otimismo. O governo brasileiro está executando o mais importante conjunto de reformas econômicas em curso entre os países em desenvolvimento. Governos anteriores permitiram que a corrupção e a violência, assim como a irresponsabilidade econômica, jogassem o Brasil em uma crise difícil. A sociedade brasileira reagiu, demonstrando vitalidade democrática, sentido de justiça e de renovação. Um amplo movimento de indignação se traduziu no resgate do país e de seu orgulho como nação, culminando com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Nosso governo foi eleito para reativar a economia, reconquistar a confiança da população e restabelecer o primado da lei e da segurança pública. Prontamente, verificamos a necessidade de nos adaptarmos a uma realidade internacional cada vez mais competitiva, integrada e instável. O nosso país está se colocando em sintonia com os parâmetros que caracterizam as sociedades e mercados afluentes ao redor do mundo. Estamos combatendo os vícios da corrupção, do gigantismo estatal e os excessos regulatórios. Comprometidos com esse anseio, apresentamos uma agenda econômica abrangente e ousada, que tem conquistado
crescente apoio junto à sociedade e ao Congresso. Estamos retirando o peso do Estado das costas de quem quer trabalhar, investir e produzir no Brasil. Contamos que hoje será concluída a primeira e mais urgente reforma, com a promulgação das regras do novo sistema previdenciário brasileiro. E um novo conjunto de propostas já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Senado Federal. Essas novas medidas consolidam a sustentabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que descentralizam recursos para estados e municípios. Trata-se de uma efetiva reforma do Estado brasileiro e de nosso pacto federativo, que irá transmitir para os demais entes da federação, estados e municípios, valores entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos. A modernização do Estado já tem avançado na esfera administrativa. Ainda ao início do ano, reduzimos o número de ministérios e cortamos cerca de 20 mil cargos comissionados em diferentes instâncias do governo. A agenda de privatizações também contribui para o resultado do orçamento público, ao passo que melhora o ambiente de negócios, diminui a corrupção e gera investimentos, emprego e renda. Mais de 20 bilhões de dólares foram arrecadados este ano com a venda de ativos e empresas públicas. Ainda restam mais de 200 empresas e subsidiárias que poderão ser transferidas às mãos privadas. Essas e outras medidas recolocaram as contas públicas em trajetória de sustentabilidade, criando um cenário mais otimista para o investimento e a retomada do crescimento brasileiro nos próximos anos. Estamos aprimorando nosso ambiente de negócios. A reforma do sistema tributário será fundamental para a elevação da produtividade econômica. O brasileiro, além de pagar impostos elevados, sofre com um sistema demasiadamente complexo, para não dizer caótico. A simplificação e modernização dos tributos trarão mais eficiência e competitividade para o mercado interno, além de maior segurança jurídica para os investidores. Ainda em abril deste ano, foi editada a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que reduziu a intervenção do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. O ambiente de negócios mais competitivo e com menos entraves burocráticos fomenta o empreendedorismo e a inovação, particularmente nos setores de baixo risco, entre os quais as empresas da base tecnológica. As concessões de serviços e obras públicas têm atraído significativos investimentos para o setor ligado à infraestrutura. O Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, apresenta hoje mais de 100 projetos. São boas oportunidades de investimento, com estabilidade jurídica e marco regulatório claro. A maior participação do setor privado e a integração de nossa economia aos mercados globais desempenham papel central em nossa estratégia. Em pouco tempo, resgatamos a vocação comercial do Mercosul e assinamos acordo com a União Europeia, que criará uma área de livre comércio representando cerca de 1/4 do PIB mundial.
Firmamos também acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, além de estarmos avançando em negociações com o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá. Enfim, essa melhoria do ambiente de negócios, a abertura aos mercados externos e a solidez macroeconômica estão produzindo resultados. A ver, o índice da Bolsa de São Paulo encontra-se em patamar recorde, sinalizando confiança por parte dos investidores. Foram criados mais de 760 mil empregos formais desde o início do ano. O risco país está em queda e se aproxima dos níveis pré-crise. Os juros encontram-se em um patamar mínimo histórico de 5%, e a inflação mantém-se estável e abaixo da meta de 4,5%. Os prognósticos de reativação de nossa economia estão cada vez melhores, com cerca de 1% de crescimento previsto para este ano, 2% para 2020 e 2,5% para 2021. Vislumbramos, então, uma nova fase de aproximação entre as duas margens do Atlântico Sul. A política do Brasil, junto aos países africanos, deve ter presente a proximidade geográfica, os vínculos econômicos e os laços históricos na implementação de uma visão estratégica para o continente. Falamos de maneira corriqueira sobre relações Brasil-África, mas, evidentemente, o continente africano é plural, apresenta diversas características e situações nacionais muito distintas, tanto em termos econômicos como políticos e culturais. O elemento aglutinador de nossa atuação é a firme intenção de criar oportunidades com visão de longo prazo para os países africanos. Essa é a tradução dos dois parâmetros que tenho sublinhado para a ação externa brasileira: flexibilidade e pragmatismo, ambos naturalmente alinhados com nossa identidade nacional e nosso compromisso com o futuro. Do ponto de vista geográfico, a África é a nossa fronteira leste, logo de cruzarmos o rio chamado Atlântico, nas palavras do embaixador Alberto da Costa e Silva. O Atlântico Sul é nossa via de comunicação marítima, que compartilhamos com os países da África Ocidental e que esperamos ver cada vez mais seguro, próspero e preservado. Culturalmente, basta dizer que o período entre os séculos XVII e XIX aproximou de tal modo as duas margens do Atlântico Sul que ambas começaram a ficar semelhantes. Os navios transportaram pessoas e produtos, e com eles trouxeram e levaram conhecimentos, DNA e afetos. A maioria do povo brasileiro se reconhece hoje como afrodescendente. O Brasil hoje conta com um número cada vez maior de entidades da sociedade civil e grupos empresariais que atuam por novos e inovadores canais de cooperação para o desenvolvimento das relações com a África. Fatores geográficos e culturais fazem da África espaço privilegiado para a internacionalização das empresas brasileiras de diferentes setores, com destaque para as áreas de construção civil, energia, defesa, tecnologia e produção de alimentos, além de importante mercado para os produtos brasileiros. Os semi-manufaturados
e manufaturados corresponderam a 58% das exportações brasileiras e 53% das nossas importações provenientes de países africanos no ano de 2018. Nesta nova realidade, torna-se evidente o elevado potencial para redinamizar nossas trocas comerciais e a integração de cadeias produtivas dos dois lados do Atlântico. As economias do Brasil e do continente africano ganharam volume e tornaram-se mais complexas ao longo das últimas décadas. O comércio e os investimentos tornaram-se fundamentais em nosso relacionamento bilateral. Particularmente no campo da segurança alimentar, Brasil e África contam com um terreno fértil para aprofundar o comércio e a cooperação. Há 30 anos, os principais exportadores de alimentos eram países temperados. Não havia tecnologia disponível para que a agricultura tropical pudesse competir. Grande parcela dos solos brasileiros eram considerados inférteis, sobretudo devido à acidez. Pesquisa, desenvolvimento e inovação foram determinantes para que a agropecuária brasileira seja hoje fator de segurança alimentar para diversos países do mundo. O Brasil hoje alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Deixamos de ser importador de alimentos para nos tornarmos o maior exportador líquido de alimentos. Somos hoje o primeiro exportador de suco de laranja, café, soja, açúcar e frango, e o segundo exportador de carne bovina e milho. Entre 1977 e 2017, nossa produção aumentou 408% e a área de cultura expandiu-se apenas 60%. Isso representou um ganho de produtividade de 212%, que devemos não somente ao trabalho do agricultor, mas também a inovações em matéria do uso do solo, gestão de lavouras, controle de pragas, sementes, seleção genética, meteorologia. Hoje, a agricultura e a pecuária contribuem com cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro. Pelas afinidades culturais, geológicas e climáticas entre Brasil e África, muitas dessas tecnologias já contribuem e podem contribuir ainda mais para a produtividade do setor agropecuário e para a segurança alimentar, objetivo permanente dos países africanos. A cooperação técnica e em matéria de defesa, que inclui pesquisa tecnológica e venda de material de elevado valor agregado, tem sido também bastante frutífera e permanecerá promissora. Procuramos estabelecer parcerias de longo prazo no setor de defesa, com benefícios mútuos e efetivo impacto na estruturação da base industrial de defesa em países africanos. O governo brasileiro tem buscado, ademais, apoiar países africanos no combate à pirataria no Golfo da Guiné, ameaça à segurança do Atlântico Sul e no combate aos ilícitos transnacionais. A comunhão de laços históricos, culturais e linguísticos fundamenta a base de uma aproximação cada vez maior entre o Brasil e os países lusófonos do continente africano. 6 dos 9 membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, são africanos. Quarto maior produtor de petróleo do mundo, a CPLP estabeleceu
como eixo estratégico no próximo decênio o fomento ao intercâmbio econômico-comercial. Estamos unidos pela história e pelo Atlântico. Somos parceiros incontornáveis. A África é uma prioridade perene para a nossa atuação externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa aproximação retoma seu sentido natural. O padre Antônio Vieira, influente personagem de nossa história no século XVII, já dizia que o Brasil tem seu corpo na América, mas sua alma na África. Tive a oportunidade de testemunhar a sabedoria dessas palavras no período em que estive em Angola, como integrante da Missão de Paz das Nações Unidas naquele país, ainda nos anos 90. Minha eterna admiração e amizade pelos nossos irmãos angolanos. Tenho expectativas muito positivas para a visita que planejamos a países africanos em março do ano que vem. Buscarei aproveitar essa viagem para fortalecer ainda mais nossa amizade e construir novas oportunidades. Deixo claro a todas as senhoras e senhores aqui presentes que o grande objetivo do governo do presidente Bolsonaro é que nossas relações tragam aquilo que é fundamental para a amizade entre dois povos, a busca constante do benefício mútuo e que sempre tenhamos relações ganha-ganha. Meu fraterno abraço a todos e muito obrigado por sua atenção.